Então, eu gostaria de chamar para compor a mesa o senhor Bruno Valentino, gerente da Incubadora Tecnológica de Mogi das Cruzes. E gostaria de chamar o Gabriel Bastianelli, que é gestor também da Incubadora Tecnológica de Mogi das Cruzes. Bem, o tema da nossa conferência vai ser empreendedorismo e inovação, hotel de projetos e incubadoras. Então, tem 2 semanas que o Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Federal foi aprovado, pelo Conselho Superior, que é uma instância que vai acabar de um órgão da instituição que vai lidar com essa questão da propriedade intelectual e da transferência de tecnologias. Então, a gente vai proteger e conseguir fazer uma transferência para a sociedade do que a gente tem produzido aqui dentro, resgatando todos os direitos de propriedade intelectual. E uma das ações do Núcleo de Inovação Tecnológica vai ser trabalharmos a questão do hotel de projetos. Por isso que a gente concebeu essa questão dessa conferência para discutir um pouco o que seria essa questão. E nada melhor que o pessoal da Incubadora Tecnológica de Mogi, que já desenvolve o trabalho junto com a Ciatec. Ok? Então, a gente pode se organizar para falar aproximadamente uns 15, 20 minutos e a gente abre uma discussão com o grupo, tudo bem? E aí eu passo a palavra então para o Bruno para estar conduzindo a sua fala, ok? Vocês me ouvem sem isso? Eu prefiro. Então, usamos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, registrar o nosso agradecimento pela oportunidade de divulgar um bocado aí o nosso trabalho. Não tenho nenhuma pretensão de palestra, não me considero palestrante, me considero contador de história. Então, a gente vai falar um pouquinho do que nós vivemos e da nossa experiência. Bom, você pode ir passando para mim, por favor? Bom, a Intec Mogi, ela nasceu, na realidade, por iniciativa dessas 4 instituições, tá ok? E ela veio, pode ir. Ela foi inaugurada em junho de 2004, na oportunidade sob gestão então da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A partir de a gestão atual então, que isso aconteceu a partir de novembro de 2007, é do CIETEC. O CIETEC é o Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia. O CIETEC, eu acho que todos conhecem, de qualquer forma ele está situado na cidade universitária, dentro do IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, e o CIETEC, sem dúvida, é hoje o maior centro de inovação, empreendedorismo, se não no Brasil, talvez até da América do Sul. E eu diria que para nós, da Intec Mogi, foi excelente termos o CIETEC hoje como gestor e sermos realmente considerados uma unidade de negócios do CIETEC. Nós somos uma incubadora pequena, mas que, enfim, estamos caminhando realmente na linha da tecnologia e da inovação. Pode passar, por favor? Bom, o conceito básico de uma incubadora é realmente esse que aí a gente apresenta. É uma estrutura física e de serviços destinada a apoiar a criação e desenvolvimento de empresas inovadoras de base tecnológica. Isso eu acho que já é sabido por todos. Pode passar. Bom, em que contexto a gente atua, Lá em Mogi das Cruzes, como eu disse no começo, a Intec Mogi nasceu por
de iniciativa, mais do que tudo, inicialmente, do CIESP Alto Tietê, do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, por causa do interesse no agronegócio na região, né? Horticultura, eu acho que todos também já ouviram falar, pelo menos, do chamado Cinturão Verde, né? De São Paulo. E também com o SEBRAE, na oportunidade, né? O SEBRAE era o principal parceiro que aportava efetivamente recursos financeiros. O SEBRAE deixou as incubadoras ano passado, em junho de 2010, né? E a partir daí tivemos algum impacto pela saída do SEBRAE, mas as coisas estão se ajustando e a gente já está começando a caminhar de uma maneira mais adequada. E todas as outras entidades, né, são entidades lá da cidade com as quais a gente mantém um acordo de cooperação. Pode passar. Bom, só para que a gente se situe, né, nós estamos situados numa região que é um distrito industrial, né, e dentro de eu não diria condomínio, não é um condomínio, é um centro empresarial privado, mas uma das vantagens que a gente tem é que é uma área, vamos dizer, efetivamente industrial e de direito adquirido em relação à CETESB, porque Mogi das Cruzes teve um problema, né? A lei dos mananciais, né, que é uma lei estadual, ela se superpôs ao zoneamento municipal, né? E então hoje a gente tem algumas restrições de ordem de CETESB nessa questão ambiental, mas nós temos tido facilidade, até porque não temos empresas de grande potencial poluidor, mas de qualquer forma nós temos tido facilidades em aprovar os projetos. Pode passar. Bom, aqui é só para dar uma ideia do que é tipicamente uma incubadora, né? Uma incubadora pequena. A gente, como eu disse, está dentro desse centro empresarial, a gente ocupa uma área de um pavilhão, né? Me escapou comentar que, na realidade, hoje o principal parceiro estratégico é a Prefeitura de Mogi das Cruzes, porque é a Prefeitura que nos disponibiliza o local, né? E, basicamente, é o clássico de uma incubadora, né? Nós temos uma área de circulação, uma área administrativa, de uso comum, e podemos abrigar 14 projetos simultaneamente. A ideia é que as empresas elas têm isso em salas de praticamente 45 metros quadrados na média. Ele é uma incubadora realmente de características tecnológicas, quer dizer, sempre o período que a empresa está na incubadora, ela efetivamente está muito mais numa fase de desenvolvimento, né? Porque, logicamente, nós não teríamos com esse tipo de instalação condições de abrigar processos industriais em escala maior, né? Pode passar. Bom, então, como já havíamos dito, o foco, né, é o desenvolvimento tecnológico e inovação, as modalidades de apoio, então, hotel de projetos ou pré-incubação, e sobre isso é que eu vou falar um pouco, que é o que talvez mais nos interesse, né? Porque uma coisa extremamente importante que a experiência vem nos mostrando e que continua talvez ser um desafio é a gente aproximar realmente o mundo acadêmico do mundo empresarial, né? Eles até certo ponto são mundos de características um pouco diferentes, né? Mas que nós lutamos para aproximar. Depois nós teremos a qualificação de empresa residente e as empresas não residentes, né? Hoje, se nós pensamos no contexto CIETEC, nós podemos falar aí no apoio em torno de 150 empresas atualmente, simultaneamente, né? Em Mogi das Cruzes, 12. Bom, os serviços, basicamente, eles passam, né, pela questão do uso, né, do módulo privativo da estrutura compartilhada, consultorias e assessorias especializadas, cursos e treinamentos, enfim, apoio à participação em eventos, intercâmbio. Nessa parte do intercâmbio tem um negócio muito interessante, que eu digo o seguinte:
mais talvez até do que o formal, né? Na medida em que alguém utiliza uma incubadora para desenvolver um projeto, eu acho que ele tem um benefício em termos de relacionamento que é muito difícil de se medir, talvez, né? Porque talvez qualquer treinamento, né, que a gente faça na área de marketing, nós vamos falar em networking hoje, né? Precisa networking. Entrar no contexto de uma incubadora é entrar num tremendo network de saída, né? No Brasil, talvez mais de 260, talvez até 300 incubadoras, quer dizer, com as quais, através de entidades como a Amprotec, que é a entidade nacional, né, que congrega todas as incubadoras do país, parques tecnológicos, tudo, quer dizer, a gente abre porta num contexto aí bastante amplo. E realmente uma coisa também que é muito característica é que quem trabalha com ideias no mundo acadêmico e tudo mais, se ele vem para começar um projeto, normalmente ele domina uma tecnologia, mas as dificuldades estão nas áreas de gestão financeira, de gestão de mercado, e são nessas áreas que a gente concentra o esforço de apoio. Bom, aqui é que eu queria conversar um pouquinho mais, né? E de repente até abrir para a gente trocar uma ideia, que é o seguinte: desculpem que falhou aqui alguma coisa. Eu acho que é a configuração. Mas enfim, é o seguinte: pode dar mais um link para mim? Enfim, é o seguinte: isso é uma ideia que a gente vem trabalhando bastante, que é o seguinte: a gente enxerga com muita clareza 3 momentos no desenvolvimento adequado de um projeto, uma nova empresa de tecnologia, incubadora, enfim. A gente imagina um momento de trabalho da ideia, para que se exercite um plano de negócio, para que se chegue num plano de negócio viável, depois um período de incubação, que seria um período onde realmente a gente vai constituir uma empresa, optar pela melhor forma em termos de regime tributário, em termos de constituição da empresa, todas as legalizações necessárias, se somos da área médica, normalmente vamos implicar com uma das coisas mais desafiadoras que tem, que é a vigilância, né, do Anvisa, no nível nacional, para se ter um registro de produto. Enfim, esse seria o período de incubação. E nos preocupa também um terceiro momento, que seria a empresa que passou pela incubadora, que já está, vamos dizer, pronta para o mercado, mas que ela precisa ter um lugar para onde ir. Normalmente empresas de tecnologia, realmente, elas normalmente não precisam de grandes espaços, mas seria muito interessante em que elas pudessem continuar convivendo num ambiente adequado de desenvolvimento contínuo, de troca de experiências, enfim. Então, é o que se enxerga como um papel de um parque tecnológico. Nós, em Mogi, sentimos, né, às vezes até sentimos falta, realmente estamos trabalhando nessa direção, porque senão eu apoio o nascimento de uma empresa, eu trabalho com ela há 4, 5 anos, aí ela vai embora do nosso município, porque ela vai para algum lugar onde lhe ofereçam essas condições que a gente imagina. Então, basicamente, aqui, o que seria interessante? Eu acho que é um modelo simples, que a gente imagina, é o que o CIETEC está praticando. Hoje o CIETEC está dando andamento a um projeto grande, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, né, onde ele está montando realmente uma incubadora de ideias, assim chamada, uma incubadora de ideias, para realmente começar a fomentar esse processo, né, desde ali, de uma maneira embrionária mesmo. Mas, enfim, a gente entende que hotel de projetos, aí sim, poderia ser trabalhado tanto por uma incubadora,
como seria muito interessante que instituições de ensino se interessassem por realmente montar, vamos dizer, montar uma estrutura, que pode ser uma estrutura bastante simples, né, para que houvesse realmente desenvolvimento de ideias, até essa fase basicamente, de plano de negócio, né? Quando a gente fala de plano de negócio, a gente diz que é legal exercitar no papel, né? Porque tem gente que diz, um negócio de troço chato, tem que fazer, ou quer fazer só para correr atrás de um financiamento, ou de uma verba de fomento, né? Não, eu acho que a gente tem que acreditar que o plano de negócio seria realmente a cartilha da coisa e a maneira de cometer erros no papel, né? Não cometer erros se lançando numa ideia de uma maneira talvez não mais adequada e isso custa dinheiro, né? Muito mais do que exercitar, pesquisar, quer dizer, realmente caminhar dentro desse contexto. Bom, então, a questão do hotel de projetos, a gente entende que ele pode ser papel, né, tanto de instituição de ensino como de uma incubadora. A pré-incubação, enfim, acaba sendo um termo que era muito usado até pelo SEBRAE, mas acaba sendo um termo que ele é próprio da transição, né, do momento, porque a maioria dos projetos até chegam na incubadora como pessoa física, e ele vai demandar ali um período mínimo, né, de criação da sua pessoa jurídica. Então, nós, pelo menos, tratamos, assim, como pré-incubação, essa transição, quer dizer, a transição de entrada na incubadora, né? Bom, e o nosso ideal seria o seguinte: o pós-incubação seria a parte, né? Agora, o que a gente sonha? A gente sonha com um parque onde isso tudo possa estar dentro, inclusive instituições de ensino. Hoje nós temos um exemplo em São José dos Campos, que está se consolidando, né, que é o Parque Tecnológico de São José. Já existe uma FATEC lá dentro, me parece que existe um braço da Unifesp, né? Existe uma incubadora, estão definindo áreas para empresas se instalarem e estão puxando instituições, empresas, com um papel de âncora. E isso num parque tecnológico é extremamente importante também, porque depois podem surgir outros negócios dentro da cadeia produtiva. Então, no caso do Parque Tecnológico de São José dos Campos, a Vale do Rio Doce, por exemplo, montou um laboratório de pesquisa e desenvolvimento dentro lá do parque, né? Então, isso começa a ser uma condição que a gente considera ideal. Termos um parque, porque a incubação seria, na realidade, uma fase embrionária, né, também, dentro do contexto empresarial. Então, isso é o sonho, tá? Vamos lá. O CIETEC está nessa linha, né? Porque o CIETEC, ao que tudo indica, será o gestor do Parque Tecnológico de São Paulo, né? Que deve também ser alavancado ali naquela região da cidade universitária. Né, gente? Então tá bom, pode passar. Bom, para participação numa incubadora, a exemplo do próprio CIETEC, alinhado com eles, a gente mantém um processo, né, um processo seletivo, onde o candidato interessado nos visita, pode acessar por site, não é? Ele recebe uma orientação, a gente orienta em como apresentar uma proposta de uma maneira já ordenada, né? Porém, no primeiro momento, descritiva, uma proposta onde só será analisado se o projeto dele é um projeto consistente, se é um projeto que entre produto, mercado e recurso, ele efetivamente demonstra que sabe do que está falando e do porquê que está falando, né? A partir daí, ele tem um apoio nosso, né? E também existem oficinas disponibilizadas de plano de negócio, tanto no CIETEC até como rotina, né? Em Mogi das Cruzes, às vezes por problema de massa crítica, ou o pessoal
desloca o CETEC, ou a gente oferece uma consultoria pontual realmente para ajudá-lo na elaboração do plano de negócio. Aí esse plano de negócio é mais abrangente, vai até a todo um planejamento financeiro, onde é considerado o retorno de investimento, tudo direitinho. E esse plano de negócio, então, passa por um comitê de avaliação e, uma vez considerado interessante, de uma maneira, pontuado e tudo mais, ele é, então, aprovado e os interessados convidados, então, a participar da incubadora. Por favor. Pode passar. Bom, aqui eu tenho uma relação das empresas que hoje estão em desenvolvimento lá dentro da Intec. A gente tem até uma variação bastante grande, né, de segmentos, mas isso às vezes, né, quando eu penso também em parque, quando a gente pensa em todas essas condições ideais, a gente imaginaria também que uma coisa muito interessante seria, para incubadoras pequenas, pelo menos segmentar a incubadora, ou focá-la num determinado segmento, né? Sei lá, bioengenharia e biotecnologia. A nossa é um bocadinho eclética, né? Mas enfim, nós temos uma agente voltada para a cosmética, mas não é uma cosmética simples, é efetivamente uma cosmética orgânica com certificação de IBD, né, que é o órgão do Instituto de Biodinâmica, é o órgão de maior credibilidade que tem no Brasil para certificação de orgânicos. Este moço começou por um perfume ambiental que eles desenvolveram, é um casal, ele é mais marketing e gestão, a esposa é engenheira química, né? E depois eu tenho uma empresa que é de um menino que é um tremendo exemplo, porque ele procurou uma incubadora recém-formado, com 22 anos de idade, e decidiu que não seria empregado, que ele faria uma empresa dele, né, de automação. Ele é formado em mecatrônica, formado em Mogi das Cruzes, foi o primeiro aluno da turma dele e recebeu convites do ITA para fazer mestrado. É um menino muito interessante. E eu acho interessante o processo de decisão, quer dizer, a coragem da decisão, né? Mas ele está indo bem. O principal produto que ele desenvolveu era um produto para bandeirantes de energia e que está tendo uma entrada gradual. Pedro Infante está na área dos chamados aí, não tripulados, né? Que agora o Brasil também começou a focar nisso, a aplicação tanto na área civil como na área militar, né? A Conserve é uma empresa de serviços voltada para a conservação de energia, né? Não conservação de energia só trabalhando com as contas para ver como minimizar, trabalhando realmente com engenharia para efetivamente baixar custo sem comprometer continuidade operacional. DSMA é a empresa mais recente que entrou lá, Química Fina. Eles se propõem, eu ainda não estou autorizado a falar qual é o principal produto, porque está rolando 2 patentes. Eles estão na fase de escrever as patentes. O que eu posso dizer é o seguinte: eles trabalham na área sempre a partir de resíduos industriais. Resíduos aí que são de dificuldade de descarte, que são problemas para determinadas indústrias, eles tentam trabalhar isso buscando um aproveitamento. Eles conseguiram, até com uma empresa de Mogi, essa já se pode falar que está patenteada e tudo mais, eles conseguiram um plastificante agora que possivelmente vai ter impacto, eu acredito que até internacional. Essa é a expectativa da empresa. A empresa se chama Petron, e eles tinham vendido um produto lá, um inservível,
e a partir deste inservível eles acabaram gerando um plastificante considerado ecologicamente uma solução muito interessante. Eles estão trabalhando hoje, eu posso falar que eles estão concentrados em resíduos da indústria do papel, né? Mas devem sair dois produtos pelo menos altamente interessantes. XAM é uma empresa que está pronta para o mercado. Essa tem além de tudo, ela tem assim vamos dizer, uma conotação social muito interessante. Eles continuam, são duas empresas, XAM e Sepia, são duas empresas que estão interligadas, porque como eles estão na área médica e dependiam de vigilância sanitária e tudo mais, então eles separaram o projeto em duas empresas. Na Sepia eles continuam a desenvolver novos equipamentos e a XAM é para industrializar e colocar no mercado. Eles fazem a transferência de tecnologia. Mas o primeiro produto que está no mercado é um hemoglobinômetro, que foi um pequeno aparelho portátil, né, patenteado, destinado a controle da anemia ferropriva. Né? Hidropremier está na área do ozônio. Eu vou correr um pouquinho, porque depois tem umas coisas interessantes para comentar. ITIS-PRO, o Gabriel vai falar um pouquinho no depoimento, uma experiência de vida interessante. Malta também é uma química fina, é uma moça engenheira química que ela está desenvolvendo um lubrificante, não sabia, quando mais se vive, mais se aprende, que linha de costura tem que ser lubrificada. As confecções, onde a velocidade da confecção é extremamente grande, a linha de costura, para não romper, porque romper linha é perda de produtividade, a linha tem que ser lubrificada. E os lubrificantes eram todos os lubrificantes que estão no mercado são à base de silicone. E essa moça está desenvolvendo um produto alternativo, ecologicamente correto, partindo de um subproduto da fabricação do biodiesel, principalmente usando óleo de dendê. Multec é uma empresa de automação também. Eles estão buscando desenvolver um turbogerador com mancais magnéticos, turbogerador extremamente compacto e de alta capacidade. RF Technology é a última empresa que entrou na incubadora agora. Eles vão mexer com blindagem de radiofrequência para a indústria e talvez futuramente para a área médica também. E a Sepia, eu já falei rapidamente, nós vamos voltar a comentar. Vai passar. Essas 5 empresas já passaram pela incubadora e já saíram da incubadora. A única que daqui não me parece que teve problemas posteriormente foi essa de cosmética veterinária, que ele tinha também uma proposta, buscou desenvolver uns produtos que nós ainda não tínhamos no nosso mercado, mas ele começou por uma linha mais convencional e depois teve alguns problemas. A DNA Performance agora está se associando a uma outra empresa para poder alavancar para o mercado. Eles ficaram no incubador até desenvolver o produto. A DNA Performance desenvolveu um kit laboratorial para exame de DNA voltado para detecção de aptidão esportiva. A Ecotec é uma empresa que está no mercado de norte a sul do Brasil. Né? Eles produzem câmaras hiperbáricas para oxigenoterapia, né? Que é um tratamento destinado mais do que tudo a resolver problemas de feridas extremamente complicadas e principalmente evitar amputações em diabéticos e por aí adiante. A Gamion, ela passou pela incubadora como Gamion, acabou criando uma outra razão social e ambas em funcionamento, e eles estão agora focados, essas Axis Tool está focada em simuladores, que é um negócio que está tendo um crescimento
crescimento aí bastante grande para as áreas de treinamento, né? Isso outro dia foi motivo até de uma matéria no Jornal da Globo, mostrando o que está sendo feito, por exemplo, no Rio de Janeiro, para treinar pessoal da Petrobras, o que está sendo feito em Giral, o que está sendo feito em Belo Monte, né? Tudo voltado para poder ganhar tempo no treinamento com segurança. Então, existem maneiras virtuais de se fazer simuladores para aquilo que for preciso, né? Ele está com um simulador pronto, que ele desenvolveu junto com o Senai de São Paulo, aqui que é na escola Roberto Simons, né? E é um simulador para treinamento em pilhadeira. Para ter uma ideia, pilhadeira é um equipamento que praticamente toda a indústria usa, né? Todas as grandes distribuidoras, e é um dos cursos que o Senai tem o maior número de alunos constantemente. Então, com esse recurso dos simuladores, devem ganhar bastante tempo e, enfim, ter resultados muito melhores. A Proteobras, essa foi a que eu fiquei triste, que foi embora para Campinas, né? Mas ela vai continuar contribuindo, sem dúvida nenhuma. É uma empresa de biotecnologia de ponta. A tecnologia de proteínas recombinantes realmente é uma tecnologia para produzir, vamos dizer, determinados, eu não saberia explicar direito, mas em termos simplistas, né, o principal produto que eles desenvolveram é um hormônio para a melhoria do rebanho bovino, né? Todos nós já nos habituamos a ouvir falar da utilização de sêmen em torno de primeira linha para melhorar um rebanho. Este hormônio é para ser usado nas vacas para aumentar a ovulação, e aí se faz o embrião no laboratório e coloca nas vaquinhas de aluguel. Todos os bezerrinhos vão nascer bonitão, né? Esse é um dos produtos, mas outros produtos deles que já estão no mercado, mas são produtos para outros laboratórios de pesquisa, né? Eu não me lembro o nome, parece que eles chamam de produto tampão. Se tiver alguém de biotecnologia aqui, me corrija se eu errei. Mas basicamente é isso. Então, essa é a nossa historinha em termos de empresa por enquanto. Vamos lá. Bom, então, em termos de indicadores, por enquanto nós somos lá 12 empresas, né? Que contamos então com os 150 do CETEC, mais ou menos. Contribuímos aí com as nossas 12, as 5 graduadas, né? Em 2010 elas faturaram mais ou menos 1.320.000, isso hoje está maiorzinho, e aportamos, né? Nós falamos nós, mas na realidade isso é mérito dos empreendedores que estão lá, eles já aportaram mais de 4 milhões. Eu acho que agora estamos passando de 4 milhões e meio. Isso de verba de fomento procedida pelo pessoal que está na incubadora. E indicadores complementares, por exemplo, esse primeiro indicador eu sempre cito porque nos dá um retorno de que estamos trabalhando com projetos bons, com projetos sérios, porque o PRIME foi um programa da FINEP, do Ministério de Ciência e Tecnologia, e que de 5 empresas ligadas à nossa incubadora, 4 foram contempladas. Então significa que realmente a gente está pelo menos lutando por um caminho correto e interessante. A gente não aporta um número excessivo de postos de trabalho, porque eu arriscaria dizer até que tecnologia, na acepção da palavra, ela é meio complicada em termos de emprego, né? Porque ela gera emprego, mas gera emprego altamente qualificado, né? Ela não é geradora de emprego de massa. A gente, ligado à nossa incubadora, já saíram 6 patentes, né? Dessas 6, na realidade, 2 são registros de software, né? Software é direito autoral, né? Não é patente industrial. E aqui eu considero um mérito nosso interesse, uma luta, é uma luta terrível, que é conseguir registro de produto na Anvisa, né? O da Câmara Hiperbárica, o cidadão da Câmara Hiperbárica, levou
em dar a partida no projeto e ter o registro do produto na Anvisa 3 anos e 4 meses. Com um empenho da gente total, junto, porque, vamos dizer assim, os pré-requisitos, quando a gente fala de equipamento com os quais o paciente tem contato físico, ele já entra num grau de risco, que é o grau de risco 3. Na Anvisa, o grau máximo de risco é 4. 4 são medicamentos invasivos. Invasivos quando a gente pensa realmente num stent, em alguma coisa em que o paciente é perfurado para que aquilo seja, para que aquela intervenção seja feita. Aí seria grau 4. E o grau 3 e o grau 4 de risco, olha, é desafiador. Mas então a gente considera realmente, eu até fico satisfeito de dizer, olha, uma incubadora pequena, com todas as dificuldades, a gente tem 3 registros de produto lá. Pode passar. Bom, e agora eu ia só fazer um pequeno comentário, que enquanto nós estamos falando aqui, provavelmente, eu diria que mais ou menos 40 pacientes foram tratados em câmaras hiperbáricas produzidas lá. Certo? Isso eu estou falando de Manaus até Porto Alegre, passando pelo Brasil todo, pelo Brasil Central, por Goiânia, pelo interior do estado de São Paulo, por Belo Horizonte, possivelmente, por, enfim, Paraná, Curitiba. Eles estão mais ou menos na câmara número de série, deve estar em torno de 45. Eu continuo acompanhando, porque ele saiu da incubadora, mas este conseguiu um espaço dentro do nosso centro empresarial lá. Então ele é nosso vizinho. A própria Eubras deve estar resolvendo problemas de outros laboratórios nesse mesmo instante. Possivelmente mais de 100 crianças foram monitoradas. Está tudo nesse espaço de tempo que nós estamos aqui conversando. O que a Exaleme fornece? A Exaleme fornece programas, até para prefeituras, como por exemplo o Bertioga está fazendo programa. Eu acho que onde mais que bom, já fizeram na zona ribeirinha do Amazonas, já fizeram aqui numa favela do Jabaquara, fizeram num município chamado Santa Luzia do Itanhi, que é um dos municípios de menor IDH do Brasil, fica a 70 quilômetros de Aracaju. Enfim, isso é só para dar uma ideia, Apesar que se tudo está com o seu simulador para auxiliar os operadores de empilhadeira, a Conserve está contribuindo para que se use racionalmente energia elétrica, com uma porção de clientes, e a DNA em breve vai estar ajudando aí a diagnosticar as aptidões esportivas para fazermos aí atletas de ponta e por aí vamos. Pode passar. Bom, basicamente é isso. Aqui estão os nossos contatos. Eu vou ficar aqui, eu me coloco à disposição, para que a gente possa conversar um pouquinho, e aí às vezes é até mais fácil que a gente pode trocar mesmo alguma informação. Ok? Muito obrigado. Nós vamos fazer o seguinte, nós tínhamos hoje, quem viria aqui era o Sr. Maurício Susteiras, que é um dos principais gestores do CIETEC também, e que é da área de fomento, da área vamos dizer, toda a parte básica de plano de negócio, mas ele, infelizmente, por um problema de saúde, não pôde se deslocar até aqui. E, então, eu propus para o Alisson que o Gabriel, como viveu uma experiência saindo do mundo acadêmico, ele vai contar melhor, saindo do mundo acadêmico e entrando numa empresa incubada e hoje na própria incubadora contribuindo comigo, como que foi um pouquinho dessa experiência e como pode ser esse caminho, como ele enxerga, enfim, vamos tentar transmitir um pouquinho daquilo que a gente desejaria, que é que o pessoal do mundo acadêmico aí
que a gente seja perseverante, né? E que acredite e que, enfim, por aí é que nós queremos continuar, né? Fazendo um trabalho sério dentro das possibilidades. Ok? Muito obrigado. A gente volta a falar. Bom dia, pessoal. Mais do que tudo, a nossa ideia é compartilhar como essa transição do mundo acadêmico para o mundo corporativo, para o mundo de negócios, se dá, ou se deu, de repente, nesse contexto aí que nós vivemos ali na incubadora, e agregar, de alguma forma, essa visibilidade que empresas de base tecnológica que se fundamentam num critério de inovação se consolidam e crescem, né, e alavancam a partir de uma estrutura de gestão bem fundamentada. Só para dar aqui um pano de fundo histórico, eu me formei em Mogi, me formei em administração, numa das universidades de Mogi, e eu sempre tive ali uma proximidade da empresa júnior da universidade, sempre atuamos na coordenação das semanas acadêmicas, trazendo palestras, enfim, organizando e articulando tudo aquilo que fosse extracurricular e que somasse, de fato, aos nossos alunos. Sempre tive uma boa atuação junto à coordenação do nosso curso e isso me proporcionou viver alguns ambientes e que nos aproximaram de alguns relacionamentos, haja vista aí a questão da nossa incubadora lá em Mogi. E aí o que aconteceu? No final de 2009, eu conheci o Bruno num workshop de inovação organizado pelo Sebrae e pela incubadora. Nesse workshop foram apresentadas ali duas empresas, dois cases de sucesso lá da incubadora, né? Um deles é a XAM, como o Bruno falou aqui, e o outro ateliê especialista, que é a questão ali dos produtos, dos perfumes orgânicos. Nessa oportunidade, eu não sabia, mas ao ver a apresentação das duas empresas, da XAM em especial, olhando o corpo técnico lá da empresa, eu vi que um dos professores que eu conhecia na instituição, até que era o coordenador de cursos lá, o professor Henrique Quintino, ele compunha o corpo técnico da empresa, né, fazendo lá todo o desenvolvimento desses equipamentos. E aí um dia, saí do workshop, conversamos, batemos um papo, eu encontrei com ele na universidade, e aí nós começamos a bater um papo sobre o negócio, né? Ele com a visão técnica e eu falando um pouco do contexto de mercado ali, corporativo, até então, em função da instituição, eu estava adquirindo conhecimento. E aí surgiu uma oportunidade de nós tomarmos um café. Nós fomos até a incubadora, ele me apresentou a incubadora, e o que aconteceu, até mesmo para trazer esse gancho do hotel de projetos. A CEP, a pesquisa e desenvolvimento, tem ali, dentro de todo o seu leque e a sua abrangência, uma série de produtos elencados aí relacionados com vistas a esse segmento, né, de instrumentação biomédica, como o Bruno falou, na transferência de tecnologia para a XAM. Um dos produtos que eles estavam desenvolvendo na ocasião era um produto voltado para a área de eletrocardiografia, um eletrocardiógrafo. E o que foi vislumbrado como oportunidade? Criar, a partir disso, uma rede de telemedicina. Aí o Henrique, ainda lá na CEP, fomentando esse projeto, verificando suas possibilidades, abriu uma empresa, né, que no caso é a XPRO, isso aí era já meados de final de 2008, e começou então a focar alguma atenção nisso para o desenvolvimento da rede de telemedicina, que fizesse esse link então com o equipamento, né, de teleeletrocardiografia que eles estavam desenvolvendo. Em função disso, em 2009 saiu um edital do PRIME, 2009, né, Bruno? 2008, 2009 saiu o edital do PRIME. O que é o PRIME? O PRIME foi o primeiro programa voltado para verba de fomento na área de gestão, que é a primeira empresa inovadora da FINEP, financiadora de estudos e pesquisas do Ministério da Ciência e Tecnologia. O Henrique submeteu um projeto, né, das 5 empresas da incubadora, uma das 4 contempladas foi a XPRO. E aí o que aconteceu? Né? Porque esse lance do café, do networking, da participação acadêmica, de todo esse ambiente que proporciona essa vivência é importante. Uma vez tendo submetido o projeto e tendo logrado êxito, ele precisava contratar um gestor de negócio. Eu já estava iniciando ali no final de 2009 a minha especialização na área de finanças, e aí o Henrique, né, como nós nos aproximamos, já nos tínhamos conhecido em função da instituição, foi a questão do workshop e convidou para trabalhar com ele.
como gestor de negócios. E aí nós então passamos a desenvolver paralelamente, né, enquanto ele cuidava do aspecto técnico, então nós tínhamos, eu como gestor de negócios, tínhamos o Marcelo que foi contratado ali na ocasião como da área de TI, ele foi fazer o desenvolvimento, né, não somente da rede, mas de todo um portal de relacionamento. E essa verba ela veio para somar o quê? Gestão da empresa, 3 consultorias específicas, né, na área de marketing, jurídica e financeiro-tributária, e a partir disso nós consolidamos uma estrutura para uma empresa nascente, né, para uma startup. E isso é algo que a gente fala com orgulho, porque muitas dados aí que já são amplamente divulgados em função dessa questão das empresas não conseguirem se consolidar no mercado, justamente por terem um viés aí de gestão falho. E aí a incubadora soma nesse aspecto e o programa veio para isso. Então nós temos um corpo de nível técnico, gerencial para a empresa, conseguimos fundamentar uma base e vislumbrar mais do que tudo uma oportunidade. Porque o que aconteceu? Esse projeto ele veio por um ano, então ele começou em janeiro de 2009, se encerrou em dezembro de janeiro de 2010, se encerrou em dezembro de 2010, e nós ali tivemos acesso a algumas consultorias que fizeram com que a empresa vislumbrasse outros aspectos desse segmento. Nós passamos ali por uma consultoria de mercado, fizemos uma pesquisa e levantamos uma demanda específica, e daí então essa questão da rede de telemedicina, especificamente no segmento veterinário. Por quê? Porque além da questão de menores entraves, no que se refere à questão principalmente aí da Anvisa e coisa e tal, entender a recíproca do mercado é mais fácil no segmento veterinário. Quando fizemos a pesquisa, nós fizemos a pesquisa no estado de São Paulo, eu coordenei a interface junto com a consultoria de mercado, né, na ocasião, e nós levantamos alguns pontos assim interessantíssimos no que se refere à proximidade, relacionamento, interação e atualização dos players do segmento veterinário. Quem seriam esses players? Quem são? Quem compõe os players? Os proprietários das clínicas veterinárias, os médicos veterinários, os proprietários dos animais, especialistas técnicos que laudam no exame, né? E aí nós trazendo, a partir disso, trouxemos a questão da rede de telemedicina, e aí vem algo que está assim na crista da onda, se é que eu poderia usar esse termo, no quesito aí da nossa internet, de tecnologia da informação. Saiu uma pesquisa agora, na verdade está em desenvolvimento mesmo na USP, em relação ao Web 3.0. Nós já saímos da Web 1.0, passamos pela Web 2.0, né, que é essa questão de você ter um relacionamento recíproco, uma via de mão dupla, e estamos caminhando para um universo colaborativo da Web 3.0, que é mais do que tudo uma inteligência artificial que levanta as suas demandas. Visualizando isso no nosso negócio, não somente numa rede de telemedicina, o que foi que ali nós vislumbramos e hoje focamos as nossas atenções. Desenvolvemos então um portal de relacionamento, uma rede social específica para o segmento veterinário, a partir dessa demanda levantada. Por que eu estou contando toda essa história? Porque esse contexto todo de uma gestão apurada, de uma gestão afinada, onde você estabelece um plano de negócio, segue isso uma estrutura, como o Bruno colocou aqui, com uma questão de cartilha, não uma peça fictícia, mas é algo que você monitora, acompanha e verifica de fato os seus resultados. Você está aberto para o mercado, verifica o cenário, checa tendências, analisa as perspectivas, consegue posicionar a sua empresa nesse aspecto, faz as suas previsões financeiras, as suas previsões de cálculo de desembolsos, despesas, estrutura um fluxo de caixa. Quer dizer, todo este contexto, toda essa estruturação proporciona um amadurecimento, uma consolidação e um crescimento de um negócio. Então, uma coisa que começa lá numa ideia, dentro de uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, por um corpo técnico que às vezes é focado só e exclusivamente no negócio em si, no que se refere ao desenvolvimento do produto ou do serviço, passa por esse processo de amadurecimento, chega a esse estágio de nivelamento e verificação de oportunidades de mercado, de estruturação da própria empresa, e começa então a alavancar para conseguir um corpo e então atingir o mercado de uma maneira eficiente. O projeto terminou em 2010, o projeto que se refere à verba do PRIM lá na empresa. O INPE continua com o projeto, já está desenvolvendo várias outras possibilidades aí, todas nesse universo do segmento veterinário, da telemedicina. A gente está pronto, o portal está pronto, tem um cliente que está fazendo teste, um cliente beta, e eu creio aí que a partir de janeiro, fevereiro, ele já deve entrar no mercado com esse produto aí diferenciado, coisa que nós não temos hoje no nosso país. E aí o que aconteceu? Estando lá na Expro como Henrique, conheci o Bruno, e aí mais uma vez a gente fala de networking,
E o projeto acabou em dezembro de 2010 e o Bruno me convidou então para compor o time lá com ele na incubadora. E hoje nós estamos lá desenvolvendo aí a nossa incubadora, trabalhando mais próximo aí da questão do atendimento interno dos nossos incubados, da gestão administrativa financeira. Então fica aí a dica, né, desse nosso olhar sempre clínico enquanto acadêmicos, talvez na grande maioria, de checar essas oportunidades, estabelecer os relacionamentos, de manter os vínculos, de guardar os vínculos, né, e de visualizar isso como uma oportunidade. Não é nada desperdiçado, é sempre algo agregador que sem dúvida nenhuma faz toda a diferença para a nossa família. Bem, a gente poderia agora passar por etapas de discussão, né? Gostaria de ressaltar assim, quanto que essas discussões agregam a gente do Instituto Federal em relação ao que a gente hoje tem vislumbrado em relação à inovação tecnológica, né? Hoje, uma das metas da Pró-Reitoria de Pesquisa é implantar o hotel de projetos e ainda prosseguindo todas aquelas etapas, né, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, e a gente ir evoluindo e conseguir contribuir com toda essa consolidação do setor empresarial e tal, né? Até mesmo para a gente sair um pouco dos nossos figuras e poder interagir com o setor produtivo, né? Então, esse próprio evento que a gente está organizando, a terceira etapa dele, é um evento que é fomentado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Pelo projeto Proinova, que é a sensibilização do setor produtivo para investimento em inovação tecnológica. Tá? Então, a nossa ideia justamente é essa, está fomentando essas discussões. E o quanto que a gente aprende, porque esse dia não pode ficar só aqui dentro e realmente sair. E aí o pessoal, até mesmo de Suzano, se aproximar da própria Fintech, lá, né, da próxima, e ser uma parceira e contribuir com vocês para poder se poder dar força e potencializar o seu próprio trabalho de formação dos alunos. Bem, agora eu gostaria de abrir para perguntas, discussões. Bom dia, pessoal. Estou bem sem fala, acho que o tempo aqui de São Paulo não fez muito bem para mim, não. Eu estou representando o Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Eu queria fazer duas perguntas para o Bruno. A primeira, o senhor comentou que um dos serviços oferecidos pela incubadora está relacionado à assessoria e consultoria, né, para as empresas. Eu queria saber quais são os profissionais que desenvolvem esse trabalho, né? Qual que é o vínculo deles, de onde vem essa verba, tá? Bom, até 2010, quando nós tínhamos o convênio com o SEBRAE, nós éramos inclusive autorizados a contratar profissionais específicos de cada área, né? A partir daquele momento, nós não tivemos mais essa possibilidade. Mas, como eu disse, desde o momento que nós passamos a fazer parte do CIETEC, o CIETEC, pela própria dimensão, ele tem uma estrutura de gestão onde existem gestores especializados em cada área, que não só cuidam administrativamente do CIETEC, como disponibilizam o atendimento, né? Às vezes o atendimento é pontual, é muito rápido, tá? É tirar uma dúvida, encaminhar alguma coisa. Às vezes o atendimento demanda agendar, sentar junto, enfim, montar um plano, qualquer coisa assim. E uma outra coisa que está acontecendo é a questão de que o SEBRAE, a partir do problema que teve, isso foi mais localizado no estado de São Paulo, até onde eu tenho informações, tá certo? Ele agora vem se estruturando com profissionais efetivamente, vamos dizer, ligados ao SEBRAE, porque o SEBRAE também terceirizava, e o problema que o SEBRAE teve foi com terceirização. Isso não é segredo, está em site e tudo mais. Hoje o SEBRAE está expandindo o seu efetivo, consta de que o SEBRAE já está em torno de 1.000 funcionários no estado de São Paulo, e isso mais do que tudo se estruturando com
profissionais específicos das áreas de gestão. Obviamente, não se pode ter a pretensão nas áreas técnicas, né? As áreas técnicas fatalmente terão que continuar a ser atendidas quando persistem dúvidas ou algum acompanhamento, elas deverão ser atendidas pelo SEBRAE, continua disponibilizando o chamado SEBRAE Tech. Voltou agora a ser disponibilizado, é uma forma para algum atendimento na área de tecnologia. Na área de gestão, nós começamos agora, recente, uma experiência com o SEBRAE, e a coisa o retorno que nós estamos tendo está sendo muito bom. Tá? Já estiveram na incubadora consultores de área jurídica, gestão administrativa, gestão financeira, marketing, né? E estamos caminhando relativamente bem. Só complementando uma coisa, a gente normalmente fala consultoria e assessoria, né? Eu acho que esses dois conceitos, a gente precisa lidar com eles com certo cuidado, porque quando a gente, enquanto incubadora, se propõe, a gente diz assim, a incubadora apoia um projeto, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com a fronteira, né, desses profissionais. Por exemplo, o consultor é consultor que nem médico mesmo. Ele tem que analisar o problema, fazer um diagnóstico, sugerir um caminho, dar uma receita e quem tem que trabalhar é o cidadão lá. Né? Às vezes a gente sente que a pessoa confunde um pouco e ela reclama muito assessoria. A assessoria, efetivamente, eu diria que todo empresário da incubadora tem nossa, que estamos lá o dia inteiro à disposição, entendeu? E correndo atrás junto e sentando do lado e ajudando a resolver um problema ou outro. Aí seria realmente assessoria. Eu diria que no apoio acaba prevalecendo realmente o conceito de consultoria. Lógico que hoje, com o próprio SEBRAE, anteriormente, quando a gente precisava do SEBRAE, era uma consultoria pontual, e se você pedisse uma segunda vez, possivelmente não viria a mesma pessoa. Aí teria um problema de contar a história toda de novo. Agora não. Do jeito que o SEBRAE está se estruturando, eles estão nos apoiando num efetivo localizado numa determinada região, e esses consultores estão se propondo efetivamente um acompanhamento. Entendeu? Quer dizer, eu vim em tal empresa, eu também faço uma memória, né? E volto a checar como a coisa está andando e posso fazer um acompanhamento. Tá? Não sei se te respondi. Vou só falar uma coisa de Minas. De Minas eu tenho saudade. Depois eu conto por quê. Está convidado a visitar Minas, então. Segunda pergunta. Na incubadora do CETEC, existe alguma metodologia de acompanhamento das empresas que foram graduadas? Porque eu vi ali que nos indicadores o senhor apresentou apenas das empresas que são assistidas atualmente. Certo. Existe alguma metodologia de acompanhamento, até para a incubadora não perder o vínculo com contato com essas empresas? Olha, eu arriscaria dizer que na tecnologia ainda formalmente eu não tenho. Eu acho que aí está, sei lá, alguma coisa que a gente deveria realmente evoluir um bocado e buscar mesmo, sabe, indicadores os mais confiáveis possíveis para efetivamente poder medir o retorno, né? Porque na realidade a gente trabalha com dinheiro público, né? Direta ou indiretamente, e ok, o Estado investe e espera alguma coisa. Então, daí a nossa preocupação, né? Eu falo assim da seriedade de acompanhar, de buscar, mas eu diria que formalmente eu não teria esse indicador ainda não. Agora para o Gabriel. Estou monopolizando aqui o microfone. É uma só. E aí, Gabriel? Bom dia. Você havia comentado
angustiar o gestor, você saiu. Como que a empresa vê isso? Porque me parece que houve uma ruptura, não sei, da ideia de ter descontinuidade, eles contrataram outra pessoa para exercer a função, as atribuições que o gestor de negócio estava atuando, né, exercendo. E assim, numa visão mais macro, como é que foi a percepção das empresas com o apoio que o PRIM deu? Talvez realmente eu tenha deixado esse papo, né? Mas eu vou explicar o que acontece no seu nome. Claro. É o seguinte, o projeto, a verba, veio para 12 meses. Então nós cumprimos um cronograma que passou por etapas de desembolso, respectivas prestações de conta, né? E a finalização, conclusão do projeto, né? Está aqui o Jefferson, que é do CIETEC, e fez a interface em relação ao programa com as empresas, né, Jefferson? Fomos aprovados como louvor, né? Sim. E aí o que aconteceu? O projeto se concluiu em dezembro. Só que até dezembro do ano passado, a empresa ganhou corpo. Contratamos um estagiário, contratamos um funcionário. Então tinha o Marcelo no desenvolvimento, o Henrique, o Maurício, paralelamente, por ser da CPXN, e eu como gestor de negócio. Uma equipe ali de 5 pessoas. O projeto terminando em dezembro, e eu passando a incubadora junto com o Bruno, consigo manter uma proximidade e um mínimo de orientação para essa continuidade. Esse funcionário que foi contratado com uma função técnico-administrativa. Então ele continua as atividades da empresa no que se refere ao dia a dia, à rotina da empresa administrativamente falando. E essa orientação do projeto, do negócio, esse vínculo na perspectiva de planejamento estratégico, execução e cumprimento de objetivos, prazos e metas, eu continuo dando uma assessoria para a empresa. Então, eu não diria que a gente teve uma descontinuidade, né? Apesar de ter ficado aparente isso, não. O projeto continua rodando, eu estou lá todo dia, de segunda a sexta, então a gente tem uma proximidade. O Bruno presencia lá muitas das vezes, eu troco de sala, vou lá, converso com o pessoal, vejo como estão as coisas, e isso é uma coisa que a gente acabou também, né, Bruno, estendendo para as outras empresas, né? Às vezes a gente senta com um ou outro associado em função da nossa formação e faz alguma orientação, até mesmo para cumprir esse vínculo de assessoria, como você colocou e questionou, né? Então é uma coisa que nós não perdemos o vínculo, damos uma continuidade. Hoje eu não sou formalmente vinculado à ITSPRO, mas eu sou vinculado à incubadora de Mogi, e dentro do nosso escopo, né, do nosso score ali, está a atender as empresas indistintamente. Então é assim como a gente cumpre o processo. Você fez um complemento de pergunta questionando em relação a como nós, de repente, enquanto empresa, vimos o PRIM. É isso. O PRIM, na verdade, foi algo assim extremamente agregador do ponto de vista do empresário, né? Quando você começa um negócio que você precisa de um mínimo de planejamento, um capital inicial para fazer todos os seus desembolsos até que o negócio atinja o seu ponto de equilíbrio e comece a se autossustentar, até que isso ocorra, demanda-se tempo, um bom planejamento e, de fato, esse retorno consolidado. O PRIM veio para trazer uma estrutura em gestão e, mais do que isso, né, paralelamente a isso, uma oportunidade da empresa fazer uma checagem. Porque às vezes, né, a gente comenta isso quando atende lá as pessoas que nos procuram com seus projetos, querendo incubá-los lá junto conosco. Mais do que tudo, não adianta ter uma boa ideia, um insight ou algo que vai de fato falar assim, poxa, ninguém fez, né? Enfim, você tem que se certificar se isso tem recíproca no mercado, se é uma coisa que vai de fato ser demandada, se você tem recurso, é um tripézinho que a gente sempre brinca, né? O produto, o recurso e a questão do mercado. Então, o PRIM veio justamente para tornar com que houvesse essa possibilidade. Uma das empresas associadas, em função do PRIM, na obtenção dessa verba, chegou a concluir que a maneira como eles estavam conduzindo o projeto, pensando num determinado segmento, não haveria retorno. Então, o que eles fizeram? Reposicionaram o negócio, mantiveram o desenvolvimento, mas agora estão focando num outro público que com certeza vai trazer a demanda que esse projeto atende. Quer dizer, sem o PRIM, de repente o cara ia esperar concluir o desenvolvimento, testar no mercado e falar o quê? Erramos. Né? Então o PRIM veio justamente para trazer esse norte. E eu reforço aqui
a questão de ser essa verba focada para a gestão. E é uma coisa que a gente realmente precisa e de fato faz toda a falta, como disse, uma startup, né? Uma empresa que tem um viés da inovação tecnológica aí, sabe de algo que é agregador, é incremental, radical, enfim, mas está trazendo algo novo, mas que precisa ter essa base muito bem estruturada para a sua própria continuidade. Respondi? Flávia, à tarde vai ter uma mesa que a gente vai tratar da questão de parcerias entre CTs e setor produtivo. E vai estar presente o subintendente do SEBRAE. E aí ele vai tratar dessa ferramenta que o SEBRAE trabalha, e o Bruno chegou a ver a questão como é que é o nome da ferramenta? SEBRAE Tech. Isso, ele vai explicar como funciona, né? Que é justamente uma parceria que faz com as CTs, né, para poder a gente oferecer e prestar serviços tecnológicos. Né? E aí o Equador pode se utilizar dessa própria ferramenta. É bem interessante a gente poder até esclarecer melhor essa questão. Tá? Eu gostaria que você se apresentasse. Eu sou outra Flávia de Minas Gerais. Eu venho representando o NIT da UFMG. E eu, então, tenho questões com relação às patentes que o senhor citou. A gestora tem 4 pedidos de patentes ou patentes concedidas, essa é a primeira pergunta. O problema de patente é o seguinte, né? Eu acho que concedida não tem nenhuma. Tá? A média do Brasil para conceder uma patente são 8 anos. Né? O que se espera é que pelo menos uma patente bem colocada, aí é que cabe realmente, nessa questão de patentes, eu acho que cabe realmente uma assessoria boa, porque de repente nós estamos falando de alguma coisa específica que você sabe bem como é que é. Ou seja, uma patente mal escrita, ela pode aí sim dar margem para que alguém perceba, ache onde está o furo, reescreva de outra forma, porque ao que me consta, logo em seguida, o protocolo de uma patente, depois de analisado no INPI, né, ela tem um momento que ela vai se tornar pública, né, até para que ela seja contestada ou não. Então, o que se discute muito nessa parte inicial de patentes é justamente isso, o cuidado que se tem que ter, e eu diria até a competência mesmo para escrever adequadamente uma patente, para que a hora que ela for a público, ela não dê margem a outros desdobramentos, entendeu? Mas eu tenho que confirmar, mas certamente, quando nós falamos dos registros, né, assim, um protocolo que juridicamente terão sua validade, né, validada do protocolo juridicamente, porém, registro mesmo definitivo, eu te diria que não temos, não. A outra pergunta é com relação ao que o senhor acabou de comentar. Se na incubadora de vocês têm alguém responsável pelo monitoramento dessas patentes, e também se vocês da incubadora entram como co-titular essa patente. Fazendo várias perguntas ao mesmo tempo, eu derrubo o microfone. E a última, com relação ao interesse em transferência dessas tecnologias, pensando que talvez as empresas incubadas não viriam a se transformar em empresas em larga escala, né, em produção de larga escala. Se há também um trabalho do próprio grupo de vocês com relação à transferência da tecnologia. Obrigada. Bom, vamos por parte. A primeira questão seria como que a gente acompanha ou apoia, vamos dizer, e atende essas necessidades. Hoje, o CIATEC mantém um convênio com uma empresa, considerada uma empresa de ponta, que é a empresa que tem também um convênio com a própria USP, né? Esse é o convênio com a USP, com os pesquisadores da USP. A empresa se chama Clark Lodé, é uma empresa de origem espanhola, ela atua em 46 países, se não me falha a memória, e data a sua fundação em 1874.
formação, pela experiência que essa empresa certamente tem. E eles é que têm assessorado, entendeu? Nós não temos, acredito que o CIETEC também, nós não temos assim, verbas específicas para o custeio de um processo desse. Existem momentos, nós já tivemos um momento com um projeto que o CIETEC coordenou, chamado RAITEC, né? Que arrastava junto com o CIETEC como âncora, arrastava mais 10 incubadoras aqui na região da Grande São Paulo, né? Onde naquele edital, especificamente, era um edital da FINEP também, havia uma possibilidade que assim foi utilizada na época para realmente custear o processo de assessoria para patente. Hoje, o que a gente tem no convênio com essa empresa é que eles, obviamente, fazem todo um primeiro atendimento de uma maneira gratuita, tá certo? Orientam tudo direitinho e depois, logicamente, isso tem um custo por conta do empresário, né? Depois você me perguntou realmente. Eu diria que é só da empresa incubada, porque a iniciativa é deles, entendeu? Então nós não temos nada contratado, vamos dizer que qualquer coisa desenvolvida não, é da empresa. Tá? A UFMG tem feito patentes em costuralidade com as empresas incubadas. A gente começou a fazer isso agora e eu acho que é uma boa sugestão, porque não, o Gabriel, como alguém dentro da universidade, poderia até me ajudar. No caso das universidades, me parece que normalmente existe aí alguma coisa estabelecida, né, de participação. Mas também é diferente, tá? Porque quando a gente pensa no pesquisador que está dentro da universidade, realmente a universidade dá para ele todo o recurso, né? Quer dizer, ele entra com fosfato, ok, mas ele entra com fosfato, mas ele usa as instalações da universidade, os laboratórios da universidade, os recursos da universidade. Então, eu acho que aí cabe. No caso de uma incubadora, eu acho que não. Não, eu digo da incubadora da UFMG. Incubadoras normalmente são empresas que não têm pesquisadores da UFMG. O que a gente tem hoje no CIETEC e na INTEC é que no contrato a gente chama de termo de adesão associativa, depois do projeto aprovado, é assinado um termo e que no caso da INTEC Mogi é assinado com o CIETEC. O CIETEC é a pessoa jurídica responsável pela INTEC Mogi, tá certo? E nesse termo de adesão associativa, independente de patentes, a gente tem uma cláusula que é alguma coisa que eu tomo conhecimento desde que entrei no movimento, né, que seria uma ideia de conseguir, vamos dizer, perpetuar o programa, entendeu? Independente de verbas pontuais. Então, seria o quê? Seria vamos dizer, uma espécie de royalty, não é bem um royalty, a gente coloca nesse termo como uma contribuição adicional que a empresa daria para a incubadora a partir do momento que ela começa a faturar. Tá? Então, a partir do momento que ela começa a faturar, ela daria uma contribuição adicional de 2% do seu faturamento bruto para a incubadora durante o período que ela continue incubada. Então, vamos supor, numa incubadora de base tecnológica, a gente tem que falar em 4 ou 5 anos. O Sebrae falava inicialmente em prazos muito mais curtos, 2 anos, eu acho que não funciona. Né? Já visto esses problemas de desenvolver regulamentações, como avisa tudo mais. Então, não adianta. Eu imagino prazos de 4, 5 anos como normais. Né? Então, vamos supor que depois de 2 anos e meio, a empresa efetivamente começa a obter algum faturamento. Tá certo? Na hora que ela começasse a faturar, ela deve compor os custos dela, dar uma contribuiçãozinha de 2%
100% enquanto ela ficar na incubadora. Seria uma forma de uma ajuda adicional daqueles que, de alguma forma, também foram beneficiados, né? Beneficiar outros que vêm vindo. Tá? Essa seria uma ideia dentro desse objetivo de conseguir perpetuar o programa. É porque, às vezes, se discute muito a questão da autossustentabilidade de uma incubadora. E é difícil, né? Se você quer ter uma estrutura bacana de uma incubadora para apoiar projetos, é difícil você imaginar realmente ela autossustentável. Aí seria basicamente um condomínio, né? Um sistema de rateio, mas é complicado, né? Não sei se respondi tudo, mas... A última pergunta talvez não caiba, né? Com relação à transferência, Mr. Patente. Não, essa transferência, aí eu acho que entra realmente no atendimento pontual. Tá? Aquele que acaba enxergando que uma das alternativas dele, a gente tem discutido isso, sabe? Porque é uma coisa que acaba acontecendo naturalmente. A gente vê às vezes que alguém tem um projeto excelente, entendeu? Mas o custo de entrada de um produto no mercado é coisa às vezes assustadora, né? Mesmo aquele menino que eu falei de games, né? Na época que ele começou com games, poxa, para a gente imaginar jogar um game, vamos dizer, no mercado nacional, de repente o investimento seria R$1.000 milhões. Né? Poxa, é duro para alguém que está começando uma empresa pequena começar a se falar de cifras assim, né? Uma das grandes dificuldades é, por exemplo, o custo de pesquisa de mercado, certo? Que não está contemplada, em princípio, por nenhum programa também, né? E na hora que você precisa de uma pesquisa de mercado, o custo é alto também. Então, eu acho que tudo isso está dentro aí dos desafios, né, que nós temos pela frente para realmente melhorar esse nosso programa, consolidá-lo, né? Enfim. Sim, também. Então, a gente tem discutido essa questão pensada por conta do papel dos projetos, né? Eu acho que existe assim, perfis de incubador, né? Pessoas que estão nesse mundo e tal, mas, por exemplo, dentro da universidade, geralmente a incubadora ela vai nascer trabalhando tanto desenvolvendo protótipo, utilizando o capital intelectual que ela tem, os professores, pesquisadores da área, e aí isso, você está utilizando a empresa que está ali, o projeto sendo desenvolvido, está utilizando o capital intelectual da instituição, e aí isso até está previsto que é um meio público e tal, e aí, por isso que geralmente as incubadoras dentro das universidades, a gente tem essa preocupação de prever a questão da propriedade intelectual. Agora, em termos, ela acaba trabalhando com centralizar a questão do desenvolvimento do negócio e estabelece mecanismos de desenvolvimento dos protótipos por meio de parcerias que vai estabelecendo, pegando instrumentos, por exemplo, Sebrae-Tec, que acaba sendo uma relação meio que a empresa e aqueles instrumentos, as ferramentas que estão sendo estabelecidas. E eu acredito que por isso que talvez não haja essa questão da propriedade intelectual ficar para o próprio técnico. Não sei se vocês quiserem. Ok? Mais uma pergunta? Okay. Eu proponho que a gente só atenda a pergunta por conta do horário, tem uma outra conferência, e aí a gente já segue. Ok? Bom dia. Meu nome é Bruno, do Instituto Federal de São João Batista. E no nosso cenário estudantil, muitos estudantes muitas vezes têm ideias inovadoras, empreendedoras, que queriam passar adiante, queriam dar um primeiro passo. Esse primeiro passo seria possível apenas por meio das empresas que estão associadas a incubadoras, ou existe uma associação direta do idealizador com a incubadora? Não sei se eu entendi direito, mas vamos lá. Nós, pelo menos lá na nossa cidade, na nossa região, nós temos procurado assim, quem tem uma ideia e quer conversar sobre ela, nós começamos a atender, entendeu? Independente de se já vai entrar com um projeto ou não. Eu acho que o que vem para suprir essa necessidade é esse tipo de
CETEC deve colocar em marcha muito breve, que é realmente uma incubadora de ideias, entendeu? Porque às vezes a pessoa tem a ideia, entendeu? Mas é o que nós falamos, a primeira coisa que precisa começar a olhar com muita frieza, né, é a questão, tá bom, eu tenho uma ideia, mas existe uma demanda, né? O pessoal do Sebrae que faz palestras, às vezes tem até umas coisas pitorescas que eles mostram, né, com configurações de ideias, que realmente elas parecem brilhantes, né, mas que de repente, poxa, se ninguém compra, né? Então, nós, o pessoal que a gente tem atendido, a gente nunca desestimula ninguém. Por quê? Porque, em primeiro lugar, se você está opinando ou tentando redirecionar, a gente não está indo contra a pessoa, a gente está discutindo a ideia, está discutindo o projeto. Então, a gente tem que ficar muito à vontade para dizer, olha, por esse caminho, né, a gente talvez não vá conseguir. Você já pensou nisso, você já pensou naquilo, você pesquisou tal coisa, entendeu? Então, nós fazemos isso, mas assim, estamos fazendo ainda em muitas coisas de maneira pontual, para as pessoas que nos procuram. A gente procura se aproximar, né, por exemplo, nas escolas, ir lá e fazer uma apresentação, explicar, mostrar exemplos, tudo para fomentar, vamos dizer, o interesse do pessoal, né? Mas eu acho assim, tem uma ideia, procura uma dessas entidades, procura aqui em São Paulo, procura em Guarulhos, aqui perto, para quem já está no DK, né? Guarulhos tem uma bela incubadora, entendeu? No ABC e o próprio CETEC, que aí então você está dentro de um ambiente que fervilha, né? Tá certo? Então eu queria dar um posicionamento em termos de pró-reitoria sobre tudo isso. A gente está comentando, eu diria que a gente ficou parado um pouco no tempo, né? A gente deveria ter avançado muito mais nesses temas, principalmente se esse instituto é um instituto de ciência e tecnologia aplicada. Então a ciência tem que ser, as pesquisas são aplicadas e a tecnologia é a aplicação da ciência para resolver os problemas da sociedade. Então, veja bem, nós vimos aí as necessidades de quadro, por exemplo, das incubadoras, marketing, administração, jurídico, gestão em geral, uma série de coisas. E por lei nós temos agora que ter um núcleo de inovação tecnológica que vai implantar isso em todos os institutos no Brasil. Existe uma preocupação enorme do governo com relação à inovação tecnológica e que as instituições, principalmente nas federais, os institutos, contribuam com o meio produtivo. Então, houve já, o ano passado, a partir da CETEC, uma formação de pelo menos um professor de cada campus de nossas escolas, para ter o curso do INPI de inovação tecnológica. E vai existir novos cursos, novas formações, está sendo discutido com o INPI, a Universidade Tecnológica do Paraná e não sei mais quem, tem mais alguma outra instituição. Então vai ter uma formação para os próprios professores das instituições com relação a essa parte de inovação tecnológica, patentes, etc. Bom, esse é um lado. O outro é quantas pessoas, de profissionais que eles expuseram para cada instituto para trabalhar esse tema. Em São Paulo, 4, 0. Nós alocamos uma pessoa responsável por isso, que é exatamente o Júnior que está tocando isso tudo. Quer dizer, fora as outras atribuições da pró-reitoria. Esse tipo de assunto ele tem a ver com as duas pró-reitorias, a pró-reitoria de extensão, enquanto interface com a comunidade, e essa parte de gestão de negócios e etc., transações. E a nossa, que é o quê? É a parte criativa do negócio, que traz inovação e a pesquisa aplicada. Então a gente estaria mais nessa parte ali, desenvolvendo essas ideias, etc.
Aí, o que nós fizemos? Como todo projeto, o que você faz? Pega o estado da arte. Quem faz e quem faz bem. Como faz? Foi assim que nós fizemos o NIT. Então, a gente procurou várias universidades, o próprio ITA, a Universidade Tecnológica do Paraná, Itajubá, instituições federais como a nossa, porque fazer negócio com o serviço público tem toda uma particularidade, não é? Então você tem que seguir todas as regras e não pode fazer nada errado. Se o reitor assinar qualquer coisa enquanto ele é reitor, ele até tem um apoio jurídico. A hora que ele deixar de ser reitor, ele vai ser acionado, vai ter que responder por aquilo e sem apoio jurídico. O apoio jurídico corre por conta dele. E tem vários gestores aí que estão até perdendo bens. Então a gente tem que fazer as coisas direito. Então nós levamos. E outra coisa, nessas leis de inovação, tem várias novas leis. A lei do bem, lei da inovação, ela traz uma série de coisas que o serviço público não está acostumado a fazer. Essa interface que vocês veem aí, público-privado, essa relação, quando você mexe com dinheiro, é complicadíssimo dentro do serviço público, não é? Então, o que aconteceu? Nós fizemos o NIT foi aprovado, e se vocês lerem o documento do NIT, por exemplo, tem lá 1/3 dos royalties, né, decorrentes da transferência de tecnologia, vai como prêmio para o pesquisador envolvido ou para o grupo envolvido. Então isso aí está bem regulamentado, passou já pela Procuradoria Jurídica e já foi aprovado no Conselho Superior. Bom, então nós vamos continuar fazendo o quê? Nós vamos continuar progressivamente fazermos fundamentar juridicamente as coisas dentro do Instituto Federal. Então qual é o próximo passo? O próximo passo será a implantação dos hotel do projeto. E o hotel do projeto, gente, não é só ter aquele negócio, ter uma placa eletrônica e ser revolucionário. Bom, quem compra, né, qual é o mercado, essas coisas todas. Bom, aí nós estamos pesquisando startups, quem faz e quem faz bem. Né? Então tem algumas universidades que estão fazendo isso. E nós vamos fazer, primeiramente, em prol dos nossos alunos. Posteriormente, a gente pode aproveitar ideias criativas da comunidade e fazer. Mas se a gente faz com os nossos alunos, a lei é mais branda e nós estamos privilegiando, entre aspas, os nossos alunos. Mas eles são nossos alunos. E por isso nós podemos prestigiá-los e favorecê-los nesse aspecto. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fundamentar juridicamente o regulamento do hotel de projetos. A partir daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma chamada pública de projetos inovadores dentro do Instituto Federal. Agora, é claro que nós temos uma pessoa, e às vezes a gente tem muito poucas pessoas para tocar tudo que a gente tem que tocar, e às vezes a gente pede para os outros ajudarem, mas às vezes essa ajuda, gente, não pode ser assim, eu topo ajudar. É comprometimento, e é complicado isso. Porque todos os nossos professores estão até o gargalo. Muitos deles, por exemplo, hoje estão aqui, dado talvez um elevado número de serviços que eles têm, eles nem podem estar presentes. Não é? Então, o que a gente conseguiu para fazer para aprovar o NIT? Eu precisava de advogado. Eu tive que arranjar um professor de Suzano que veio emprestado durante 1 ou 2 dias por semana para me ajudar juridicamente, porque a Procuradoria Jurídica está cheia de serviços. Tem um monte de coisa para fazer. Então foi ele que fundamentou juridicamente tudo isso e também rastreado nos documentos das outras instituições irmãs que têm coisas semelhantes. Então, por exemplo, Itajubá tem uma ideia interessante, parceria com o Sebrae. Toda essa parte de gestão, esse pessoal todo, Itajubá faz em parceria com o Sebrae, através de editais, etc. Então, talvez o mais próximo que a gente vai ter vai ser desenvolver essa pré-implantação ou hotel de projetos com dinheiro do Instituto, chamada pública e escolhendo os projetos através de uma comissão de avaliação. Né? Agora, é claro que se a gente tivesse, por exemplo, Suzano tem um curso de gestão. Outras escolas, aqui mesmo em São Paulo, tem um pessoal de gestão. Se esse pessoal tivesse disponível para trabalhar com a própria reitoria, mas infelizmente muitas vezes não estão, mas não no sentido de dar palpite sem comprometimento, mas de realmente chegar, a coisa tem que ser começo, meio e fim. Por quê? Como é que Itajubá fez? Né? Experiência. Treinou vários professores. Né? Por exemplo, na pró-reitoria eu vou criar lá o hotel de projetos, a gestão do hotel de projetos.
E aí são só professores. O que acontece quando muda a gestão? Aqueles professores saem. Como é que Itajubá resolveu? Coloca uma pessoa administrativa e eles fez todos os cursos do NPI. E é isso que a gente vai fazer. Por exemplo, a gente treinou o professor de Suzano. O professor de Suzano fez vários cursos. O que aconteceu? Ele assumiu uma coordenadoria em Suzano. E ele não pode mais nos ajudar. E o que aconteceu com o investimento que nós fizemos? Ele vai usar eventualmente para Suzano, mas a gente precisa pensar no instituto como um todo. Então, todas essas coisas, nós vamos regulamentar o hotel do projeto. Então, vai ter um regulamento baseado juridicamente. Nós vamos colocar dinheiro nisso para alavancar algumas ideias inovadoras. Não é? Então, esse é o próximo passo nosso. E depois, vamos, então, gerar essa empresa, vamos criar essas empresas. Talvez vamos criar. Quando cria uma empresa, a empresa quer fazer o quê? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro no serviço público é o quê? No Caixa Comum da União. E descai no Caixa Comum da União, e etc. Então, tudo isso nós vamos levantar juridicamente, nós não vamos fazer besteira. Porque senão, eu sou corresponsável com o reitor a respeito disso. Então, o nosso próximo passo é o hotel de projetos dessa maneira. Agora, nos honra muito a presença de vocês, né? O agradecimento de novo, né? Vocês já estiveram estudando e essa experiência toda, né? Que vocês estão compartilhando com a gente. E quem sabe, então, saindo do nosso projeto, serão os seus incubados e aí eles vão ganhar dinheiro, vão criar empresas para alavancar produtos inovadores, produtos competitivos para a gente fazer importação, exportação e etc. Talvez com pequenas empresas, porque as pequenas empresas, inclusive, dão mais dinheiro, dão mais empregos do que a grande empresa. Então, quando você tem, por exemplo, uma Vale, tudo que você fizer vai ficar para a Vale, e é uma grande empresa, então vai ficar para ela mesma. E eu acho que essa cultura do empreendedorismo, eu acho que cada um de vocês tem que pensar o seguinte: você será uma empresa, você é sociedade anônima. Aquele negócio do cara ficar trabalhando, sei lá, você é funcionário público, vou ficar 10 anos trabalhando numa empresa, etc. Não. Você tem que pensar que você é uma empresa e você tem que sobreviver nesse mundo maluco que está aí. Então essa tem que ser a sua postura. É isso que a gente aprende, por exemplo, né, porque eu já fiz aquele curso do Sebrae. É um excelente curso de gestão de negócio. Você chega até um plano de negócio, então você tem toda essa parte de marketing, etc., que a gente poderia ter nas instituições como curso de extensão. É o que eu estou trabalhando com o Carabé para que a gente tenha esses cursos dentro da instituição, semelhantes ou talvez como o Sebrae. E o Sebrae teve aquele problema com o Sebrae terceirizado. E eles têm verba pública e não podem terceirizar a atividade fim. É que nem nós, né? Nós não podemos contratar todos os nossos professores terceirizados. Eles têm que ser nossos funcionários. Por quê? Porque é atividade fim. Eu não posso terceirizar a atividade fim. Esse foi o problema do Sebrae. Agora, será que o Sebrae vai poder nos dar o apoio, como eles estão fazendo no Itajubá? O Itajubá, quem está dando os cursos de gestão é o pessoal do Sebrae. A gente está brigando com o Sebrae. Vamos pedir hoje à tarde de novo para o Sebrae para ver se a gente consegue. Vocês são menos aliados nisso aí. Se o Sebrae puder nos ajudar, até mesmo para que a gente forme outros professores que reproduzam esses cursos depois para a nossa comunidade ao longo do tempo. Então, a postura e a posição, veja bem, isso aí tem a ver com as duas coletorias. Estou falando de incubadoras, etc. Está mais para a extensão do que a pesquisa. A pesquisa é o quê? É ter bolsas de iniciação científica, fazer pesquisa e tentando com isso ter ideias criativas que serão fundamentais para ter uma empresa inovadora. Né? Então essa seria o papel da Pró-Reitoria de Pesquisa. Mas só que é o seguinte, a gente tem que ir além. Então é por isso que a gente comprou essa briga para fazer essa transição toda. Eu falo demais. Obrigado. Bem, além dessas demandas que o professor Sonohara está apresentando, né, a gente está tendo um cuidado especial com a questão do hotel de projetos para poder amadurecer mesmo a ideia, né, de acordo com a identidade da instituição, o perfil da nossa instituição, a nossa peculiaridade, que o professor estava colocando. E aí a gente conta muito com uma parceria de vocês. O Gabriel, o Bruno já vem apresentando algumas questões, eu sempre pergunto alguma coisa para o Bruno lá, quando eu estou com alguma dúvida em relação a essas questões da própria identidade desse nosso trabalho, se dispuser a apresentar os documentos, os modelos, como eles trabalham e tal.
Então, nós temos também um contato muito forte com o pessoal de Guarulhos, e aí a CETEC contamos também esse processo de amadurecimento, porque é um amadurecimento não só de criação de um hotel de projetos, mas o próprio amadurecimento institucional. Nós estamos nascendo, crescendo. Mesmo tendo 102 anos, estamos começando a emergir nesses assuntos agora. Professor, eu só queria fazer um comentário, porque nós falamos, isso vai mais para a moçada aí, né? Nós falamos inovação, e de repente começa a bater aquela preocupação, o que eu preciso inventar? Mas nós temos que pensar em inovação hoje realmente como diferencial competitivo, tá certo? Então, é pensar em inovação incremental, que é a inovação onde você agrega valor e tudo mais. Eu acho que é um caminho bastante viável, né? Porque às vezes fica esse conceito de falar em inovação e parece que eu tenho uma obrigação de um invento inédito, né? E eu acho que não é assim que o mundo funciona hoje. O mundo funciona nessa questão do incremental e do diferencial competitivo. Agora, o diferencial competitivo, para o sucesso, em tese é mandatório, né? Quer dizer, eu posso até imaginar que eu vou abrir uma lanchonete, né? Na minha cidade deve ter umas 1.500 lanchonetes, e dizer, bom, de alguma forma eu vou ter que pensar alguma coisa, seja no produto, seja no processo, seja na estratégia mercadológica, que alguém prefira o meu sanduíche do que do vizinho. Essa é a realidade nossa. Mas é só para deixar a mensagenzinha da inovação, né? A inovação, eu acho que ela tem que ser pensada realmente como incremental, né? Agregar valor e buscar diferencial competitivo. Professor, aproveitando o ensejo, que é sempre o momento de fazer formação, né? Então, veja bem, nós já nos nossos cursos, eu tenho falado isso com os coordenadores de pesquisa, qual que é a estrutura nos campos? Tem um coordenador de pesquisa e inovação em cada campo, né? Bom, é o seguinte, a gente já faz muita inovação, a gente não documenta, e nem tudo que é inovador precisa ser patenteado. Tem muitas coisas que não vale a pena ser patenteado. Então, veja bem, se você tem um processo industrial e você coloca, por exemplo, um PLC substituindo uma série de coisas, sob controladores, etc., no seu processo, e melhora a produtividade, ou qualidade, ou diminuição de lesões por efeito repetitivo e etc. A primeira vez que você faz é uma inovação tecnológica, pode ser uma inovação pequena, incremental, mas isso a gente já faz em muitos cursos. Por exemplo, quando eu dava aula aqui no curso de tecnológico de automação industrial, muitos dos nossos alunos que trabalham nas empresas estão metidos em processos de melhoria contínua, e os projetos de TCC que eles fazem aqui, e aí passa até desapercebido por toda a estrutura pública. Eles desenvolvem os projetos lá nas empresas e fazem inovação tecnológica incremental. A gente documenta. Isso conta como produção acadêmica do professor. Isso é inovação tecnológica. Agora, é claro, se você faz um programinha de CDP, etc., e reproduz, deixa de ser, a partir da segunda máquina, melhoria inovação tecnológica. Isso pode ser melhoria do produto, melhoria do processo ou melhoria na organização organizacional. Por exemplo, uma que eu vou citar aqui, né? Não sei se foi a Ford ou a Volkswagen, o que eles fizeram? Tinha logística de entrega de carros. E aí tinha um pedido firme numa das concessionárias. O que ele fazia? Antigamente não tinha como, porque o sistema não era interligado. Hoje, os carros estão trafegando e se ele percebe, alguém seleciona um carro que está pronto para o cliente não ficar esperando, ele troca, porque na logística ele entrega o carro para a concessionária. A primeira vez que você faz isso dentro da indústria é uma maneira diferente de se fazer. Isso é uma inovação tecnológica? É patenteável? Não vai.
O que vai acontecer é o seguinte: a hora que a concorrência percebe, eles vão fazer igual, né? Então, inovação tecnológica, quando você faz, como o próprio nome está dizendo, de maneira diferente dentro da empresa, é inovação tecnológica naquele contexto. Pode até ser, por exemplo, na Monsanto, aconteceu muito disso, sistema de visão que era usado na Johnson. Os caras falaram: pô, eu posso usar isso aqui para fazer controle de qualidade lá do Roundup, que aquele negócio vaza e é problema para a saúde. E aí os caras colocaram sistema de visão dentro do processo da Monsanto. E a Monsanto fez isso para todas as plantas deles. Foi patenteado? Não foi. Foi uma inovação? Foi. Então ganhando dinheiro com isso? Tá. Os clientes diminuíram a reclamação? Diminuíram. E assim vai. Então tudo isso que muitos de vocês até fazem dentro dos cursos, fazem dentro das empresas, vocês ainda têm que documentar isso e colocar como produção de inovação tecnológica. Desculpa, eu falo demais. Bem, gostaria de agradecer, né, a contribuição do Bruno, do Gabriel, em relação ao nosso evento, né, e parabenizar pelo excelente trabalho que vocês realizam lá, né, a incubadora tecnológica de Mogi, né, e colocar a instituição à disposição para a gente estar fazendo trabalho em parceria, né, tem aqueles logos que vocês apresentaram, aparecer, e de se formalizar essa nossa parceria, como principalmente o pessoal de Suzano, que está do lado da região, né, para a gente estar conversando e ver como a gente pode estar apoiando vocês nesse sentido, né? Porque são várias instituições que sempre a gente apoia. Então, agradecer a todos as contribuições aí, as dúvidas, as discussões que foram traçadas e até propor futuramente façamos um evento específico sobre esse tema, né? Para a gente, né, assim, para que possa amadurecer a temática e contribuir até para o nosso amadurecimento em relação à função desse nosso projeto, as ações da reitoria, convidar os campi e tal, um evento até meio que interno também para os nossos docentes e servidores, né, que possam amadurecer essas ideias, que até então não são tão claras ainda para nós, né, internamente. E aí agradecer a todos, informar que vai ter logo em seguida uma conferência, né, e só que vai estar sendo servido um coffee modesto, coffee break ali, e a gente convida vocês a se dirigirem para lá. É em frente à cooperativa, aquele hall que tem ali, vamos escada que sobe ali, no meio, em frente à cantina. Então vai estar o pessoal indicando vocês. Aí eu sugiro que vocês possam ir lá e voltar logo para a próxima conferência, ok? Obrigado.